Carol, o regime iraniano ainda não confirmou essa morte que foi anunciada pelo ministro da Defesa israelense, o Israel Katz. Ele deu uma entrevista hoje em Israel, agora há pouco, e afirmou que o Ismail Khatib, que era o ministro da inteligência iraniano, teria sido morto em ataques na noite de ontem, ataques aéreos israelenses. E isso está seguindo aí um padrão que vem acontecendo desde o início desse conflito. Israel ataca, a inteligência israelense consegue confirmar os alvos desse ataque e se essas pessoas de fato morreram ou não, e só muito depois o regime iraniano confirma essas mortes. Foi assim ontem, por exemplo, com o chefe do Gabinete de Segurança Nacional do Irã, o Ali Larijani, foi assim até com o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, que foi morto logo no primeiro dia do conflito. Então é bem provável que o governo iraniano confirme mais uma morte, dessa vez esse ministro da inteligência, o Ismail Khatib. São mortes muito importantes que aumentam a pressão sobre o governo iraniano, porque nós estamos falando ontem da morte do Ali Larijani, o chefe do Gabinete de Segurança Nacional, portanto uma das pessoas-chave na estruturação da resposta militar iraniana contra Israel, contra os Estados Unidos e contra países na região do Golfo. Ele também teve um papel muito importante no fechamento do Estreito de Hormuz. É uma morte que causa um impacto muito grande na liderança iraniana. E agora o chefe da inteligência do país também, o que é muito preocupante para o regime iraniano. Mas isso não muda necessariamente a guerra no curtíssimo prazo, Carol, porque o Irã tem um sistema político resiliente e com planos de sucessão para a morte dessas lideranças. Eles sabiam que essas lideranças poderiam ser alvo de ataques israelenses. O ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, disse inclusive que deu ordens agora para as forças de defesa de Israel matarem qualquer liderança política do Irã, desde que eles tenham alguma informação sobre eles. Não precisam sequer pedir autorização para o governo israelense. Qual é a intenção de Israel? É justamente aumentar essa pressão sobre o regime iraniano e decapitando várias figuras do regime. Agora, analistas que acompanham muito de perto o Irã, Carol, dizem que isso vai ter um efeito no curto prazo, que é um aumento do poder dos militares, especialmente da Guarda Revolucionária do Irã, porque eles já vinham sendo a principal força de resistência, já eram um pilar muito importante para o regime dos ayatolás, mas agora são membros da Guarda Revolucionária ou pessoas ligadas à Guarda Revolucionária que começam a substituir esses líderes mortos. Então a linha dura do regime vai assumindo cada vez mais posições dentro do regime. O Ali Larijani, por exemplo, que foi morto ontem, era uma espécie de ponte de ligação entre os diversos grupos do regime, aqueles mais radicalizados, outros mais moderados. Com a morte dele, o grupo mais linha dura passa a ter ainda mais poder e passa a ter menos freios para suas ações. Então, Israel, por um lado, está tentando decapitar muitos desses líderes religiosos, políticos e militares do Irã. Por outro, isso acaba reforçando também a linha dura iraniana. Uma instalação de gás natural do Irã, ligada à maior reserva conhecida do mundo, foi alvo de ataques hoje. Teherã responsabilizou Israel e os Estados Unidos. É a primeira vez no conflito que a infraestrutura de energia iraniana é alvo de bombardeios. E Américo Martins, fica a dúvida: eles forneciam gás natural para que países? Eles já estão sendo afetados com a falta desse componente mineral? Olá, Uribe, olá, Tainá, muito boa tarde para vocês e para todo mundo que nos acompanha. O Irã continuou, mesmo com todas as sanções internacionais contra o país, exportando muito gás e também muito petróleo, em especial para países que não adotaram essas sanções. O caso da China, em primeiro lugar, Índia e vários outros países na região da Ásia. Quem impôs as sanções mais duras e buscou não comprar esse petróleo e esse gás do Irã são os Estados Unidos, as nações europeias, Japão, Coreia do Sul, Austrália. Então existe ainda um mercado para isso e existe a necessidade desse gás e desse petróleo iraniano. Só que agora a gente viu pela primeira vez desde o início desse conflito esse ataque
ataque, que aparentemente foi um ataque israelense, que teria tido a anuência dos Estados Unidos, isso segundo a própria mídia de Israel, contra esse campo, que é o campo de Pars. É um campo enorme de gás, que é dividido entre o Catar, um outro país que produz muito gás, maior produtor de gás do mundo, e também o Irã. Os dois países, nos lados opostos do Golfo Pérsico, têm acesso a esse campo de gás e exploram esse gás. Foi a primeira vez que a produção do Irã foi atingida. Isso levou a um aumento muito grande do preço do barril do petróleo. Por que, Uribe e Tainá? Porque ataques contra a produção direta do petróleo e do gás são ataques de longo prazo. Eles danificam as instalações para a produção de gás e de petróleo, eles também destroem parte dessa produção e tem um prazo muito longo para que as refinarias voltem a produzir o gás e elas sejam recuperadas. Então, isso é diferente, por exemplo, de você fechar o Estreito de Hormuz, onde você está afetando o transporte do petróleo e do gás. Quando você ataca a produção, especialmente de um país que tem tanto gás e tanto petróleo, como é o caso do Irã, você está causando impactos de muito mais longo prazo. É muito mais difícil, oneroso e demora muito mais tempo para você reparar essas instalações. O Irã, inclusive, ficou indignado com esse ataque e agora já está avisando vários países do Golfo que pretende fazer ataques similares contra a produção de petróleo e de gás. O Irã já havia atacado, inclusive, locais de produção de gás, por exemplo, no próprio Catar, mas agora promete uma revanche muito maior com relação a isso. O governo do Catar, que, como eu disse, divide aí esse campo enorme de gás, o maior campo de gás do mundo, o governo do Catar chamou esses ataques de perigosos e irresponsáveis, justamente porque eles afetam a produção de gás e a produção também de petróleo. Se você continuar nessa linha de atacar os campos de produção, isso vai ter um impacto de longo prazo. O governo de Israel ainda não se manifestou com relação a esse ataque, que é uma escalada bastante profunda desse conflito, especialmente pelo lado econômico. Américo, fica mais um pouquinho com a gente. Israel intensificou os ataques aéreos contra Beirute, no Líbano. O número de mortos já passa de 900 e não para de subir. As atualizações chegam a todo momento. O que esperar desse conflito focal? Infelizmente, Tainá, a gente só pode esperar mais violência, mais mortes. Israel não pretende parar as suas operações, até porque vê uma vantagem estratégica nesse momento. Eles estão atacando basicamente posições do Hezbollah. O governo israelense quer acabar de uma vez por todas com as ameaças militares do Hezbollah contra o seu território, contra a sua população. O governo israelense identificou corretamente o momento em que o Hezbollah está muito enfraquecido, não tem apoio sequer do governo libanês e pretende continuar nesses ataques. O problema é esse que você colocou, Tainá, é o altíssimo custo de vidas civis. Nós temos quase 1.000 mortos já. Hoje tivemos ataques muito controversos de Israel contra prédios inteiros no centro de Beirute. Um prédio de 10 andares no centro da capital libanesa foi completamente destruído num ataque aéreo. O que chama a atenção nesses ataques de hoje é que não são em áreas controladas pelo Hezbollah. Então, apesar das forças de defesa de Israel estarem declarando que estão fazendo ataques não contra o exército libanês, não contra o povo libanês, não contra o governo libanês, eles estão atacando qualquer tipo de prédio, qualquer tipo de alvo dentro do território libanês. O Hezbollah costuma ser muito forte, ter uma penetração muito grande nos subúrbios ao sul de Beirute, na região sul do Líbano, ali na fronteira justamente com Israel, no Vale do Beká.
Hezbollah. Essa região que foi atacada hoje, essa destruição desse prédio de 10 andares, aconteceu bem no centro da capital, Beirute. Isso está levando grande pânico para a população libanesa, porque ninguém mais se sente seguro no território libanês. Nós temos quase 900 mil refugiados, pessoas que foram deslocadas dentro do próprio território libanês, muitos que deixaram o sul do país, por exemplo. E hoje eles estão dormindo ao relento, na capital libanesa, porque eles não têm como encontrar abrigo mais. O governo libanês não tem como oferecer abrigo a todo mundo. Então a gente tem um ataque generalizado contra muitos alvos. As forças de defesa de Israel ainda não explicaram por que atacaram esse prédio específico, que não era numa região do Hezbollah. Nós temos esse aumento da violência, temos um aumento no número de mortos e uma crise humanitária que está começando a ficar muito séria no Líbano. Então, é bastante preocupante também essa segunda frente da guerra.